O Senhor ama seu povo de verdade. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, e o seu louvor na assembleia dos fiéis. Alegre-se Israel com quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. Com danças glorifiquem o seu nome, toquem harpa e tambor em sua honra. Porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. Exultem os fiéis por sua glória, e cantando se levantem de seus leitos com louvores do Senhor em sua boca. Eis a glória para todos os seus santos. O Senhor ama seu povo de verdade. Se estivermos abertos a ouvir e seguir a palavra de Deus, nossas vidas podem ser transformadas de maneiras inesperadas e profundas. Na primeira leitura, o texto narra a conversão de Lídia. O Espírito Santo conduziu os evangelizadores para a beira de um rio onde lhes parecia haver um lugar de oração. Um grupo de mulheres se reuniu ali e o evangelho foi pregado. A pregação não foi registrada, mas sabemos que Paulo pregou segundo o seu costume, isto é, de acordo com os oráculos de Deus. Assim sendo, vemos duas ações do Espírito Santo na pregação do evangelho. Conduziu os pescadores de almas para um lugar onde havia um cardume e colocou as palavras certas na boca do pregador. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, ouvia a pregação e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Isso destaca duas ações do soberano Espírito de Deus. Preparou o ouvido de Lídia e abriu o coração dela para que, além de captar o som, compreendesse a mensagem pregada. O batismo dos da casa é mencionado diversas vezes no livro dos Atos dos Apóstolos. Nunca se menciona quem exatamente esteve envolvido nestes batizados. Se o líder de uma casa se convertia, é possível que outras pessoas da casa, como os filhos, os servos, o cônjuge, etc., fossem persuadidos a responder da mesma maneira. E isso inclui as crianças, viu? Em resumo, a história de Lídia nos lembra que Deus está sempre presente em nossas vidas, mesmo quando não o vemos ou sentimos. Se estivermos abertos a ouvir e seguir a palavra de Deus, nossas vidas podem ser transformadas de maneiras inesperadas e profundas. E se formos hospitaleiros e acolhedores como Lídia, podemos ser uma bênção para aqueles ao nosso redor e honrar a Deus em tudo o que fazemos. O Espírito Santo é o nosso defensor, dado pelo Pai para defender-nos dos perigos e nos conduzir à pátria bem-aventurada. Ele nos ajuda a perseverar na graça e esperar com alegre e firme esperança os bens prometidos. No Evangelho de hoje, as palavras de Nosso Senhor começam a nos introduzir pouco a pouco no mistério de Pentecostes, o qual iremos celebrar dentro de poucos dias. A partir de agora, o Espírito Santo será uma presença cada vez mais viva nos discursos de Jesus. E hoje, de modo particular, ele se refere à terceira pessoa da Santíssima Trindade com o nome de Paráclito. A tradução litúrgica de que nos servimos verte ao termo grego por defensor. No entanto, são muitas as possibilidades de tradução graças à polissemia da palavra. Paráclito pode significar mestre, que nos há de ensinar, segundo as promessas de Cristo, todas as coisas. Ou então pode significar consolador, que não nos deixará que nos sintamos órfãos depois da ascensão de Jesus à direita do Pai. Ou mais em conformidade com o texto do Evangelho de hoje, pode ser traduzido como
advogado, que intercede por nós com gemidos inefáveis. Essa última tradução realça o aspecto judicial, por assim dizer, da missão desempenhada pelo Espírito Santo na vida da Igreja. À semelhança de Cristo, odiado pelo mundo e condenado injustamente à morte, os cristãos vivem em guerra contra os poderes dos ares e as potestades mundanas, que perseguem incansavelmente os que professam a sua fé em Jesus. Por isso, precisam eles de alguém que os ampare, que os console e que os defenda. E é aí que entra a ação do Espírito Santo. Ele não só nos protege dos que nos acusam, mas nos assiste também na missão que recebemos de testemunhar a Cristo diante dos homens. É Ele, como advogado, que dá forças e eficácia ao nosso testemunho cristão. É Ele que confere valor às nossas palavras e vida às nossas orações. O Espírito da verdade, que procede do Pai, Ele dará testemunho de mim, disse Jesus. Não atuamos, pois, em causa própria. É apenas o Espírito Santo que nos dá forças para suportar com ânimo heróico as perseguições que temos de sofrer por causa de Cristo. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. O Espírito Santo é nosso advogado, na medida em que por Cristo nos é dado pelo Pai para nos defender dos perigos e nos conduzir à pátria bem-aventurada. É também nosso consolador, porque nos infundindo seus 7 dons celestes, nos ajuda a perseverar na graça e esperar com alegre e firme confiança os bens prometidos. Tal como o Filho, do qual procede eternamente, também o Espírito Santo cumpre a missão de ser o nosso sustentáculo, firmando-nos na fé. Ele é o nosso advogado, o nosso intercessor. Ele nos faz gratos a Deus Pai. E por fim, o Espírito é o nosso consolador, afrouxando os laços que nos prendem aos bens temporais e inspirando-nos o desejo das coisas eternas. Meus irmãos, precisamos desse Espírito em nós, porque sem Ele ninguém é bom, sem Ele ninguém é santo, sem Ele ninguém é aquilo que Deus quer para nós. Portanto, peçamos ao Senhor que nos derrame cotidianamente a graça do Espírito Santo em nossas vidas. Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.